Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dessa nossa série maravilhosa, que a gente traz aqui pessoas com muita experiência, pessoas com muita bagagem, para a gente poder dividir com você mais aprendizado, mais estrutura intelectual, mais estrutura emocional, mais estrutura pessoal e, é claro, te desenvolver como um profissional qualificado, entendendo vários setores que você precisa e necessita saber. E para isso a gente traz pessoas aqui com uma vasta experiência. E esse cara que está aqui hoje, que vai gravar com a gente, ele não só tem muita experiência, como ele tem uma jornada intensa e um conteúdo mais intenso ainda. Mas para apresentar ele, eu tenho que ter em mãos uma colinha aqui, porque é muita coisa, não dá para decorar, é muita coisa mesmo. Você vai perceber ao longo que eu vou falando dele e depois ele vai se apresentar um pouco mais profundamente para você que está aí assistindo a gente possa entender como essa pessoa que veio gravar hoje comigo aqui pode ajudar você a se desenvolver mais e mais. Ele é palestrante, editor e escritor com mais de 22 anos de experiência no setor educacional. Cara, 22 anos de experiência. É um cara que nasceu e foi feito para ensinar e desenvolver pessoas. Ele tem forte atuação em liderança no mercado editorial. É mestre em linguística aplicada e especialista em neurociência e aprendizagem. Ajuda líderes e empresas a desenvolverem foco, autonomia intelectual e alta performance, conectando ciência, gestão, vendas e inteligência artificial ao contexto corporativo. E não é à toa que, com muitas qualidades assim, eu trago para vocês ele, Expedito Arantes, que tem o nome do meu pai, e para mim é uma honra. Meu irmão, obrigado por ter aceito o nosso convite e vindo aí compartilhar um pouquinho dessa sua experiência. E para a gente começar com dois pés na porta, eu queria que você, é claro, fiz uma apresentação singela aqui, mas eu queria que você fale um pouquinho mais sobre você, sobre quem é o Expedito e o que a gente pode esperar dele. DJ, muito obrigado aí pela apresentação aí. Acho que eu nem mereço metade dessas palavras. Que isso? É imerecido, mas eu estou aqui com muita alegria, né, fazendo parte dessa jornada muito interessante aqui no MBA, com toda essa galera assim, bastante amigável. E é uma alegria mesmo estar aqui com vocês. Eu sou Expedito, vou fazer aí 44 anos, 45 anos de idade. Estou desde 2004, a partir de quando eu saí da minha faculdade, 2004 até 2026, são 22 anos de trabalho educacional. Lecionei em várias escolas, fui professor de cursinho pré-vestibular, né? O professor, na verdade, quando ele começa a dar aula, não sei se você já deu aula, DJ, mas o professor, quando ele começa a dar aula, ele começa devagarzinho, né? E aí ele É um encontra. caminho sem volta. É um caminho sem volta. E aí ele encontra uma especificidade da educação que é chamada de cursinho pré-vestibular. Sim. É aquele momento que o aluno, ele fez o quê? Ele estudou a vida toda e não gravou nada, e aí ele tenta, em um ano apenas, colocar tudo na cabeça dele para tentar passar no vestibular. Então, eu fui professor de cursinho pré-vestibular, aproximadamente durante 10 anos, na cidade de São José dos Campos. Ajudei um cursinho a ser fundado, né, na cidade. Desenvolvi todo o material didático também desse curso e ajudei muitos alunos, né? Passaram ali aproximadamente um pouco mais de 2.000 alunos, né, nesses 10 anos, entre escolas particulares e cursinhos pré-vestibulares. E aí lecionei. E eu tenho uma alegria, e eu começo a falar justamente que eu leciono, porque o foco realmente da minha vida é ajudar pessoas, né? E aí eu comecei justamente isso, ajudando os alunos a passarem nos seus vestibulares, a tentarem e tensionarem ali uma carreira melhor, galgar degraus um pouco mais altos na vida, né? Então, eu fui aquele professor, lecionei língua portuguesa, literatura e produção de textos, Uhum. numa época muito importante, na época do começo do Enem, né? Muitos alunos queriam fazer o Enem, então foi naquela época que eu lecionei, desde 2004, quando eu saí da faculdade.
Uma época boa que só eram 94 questões. Exatamente. Não, era isso? 64, né? Tinham 90 questões, né? 90 Acho que era questões, isso. 90 questões tem a FUVEST. O Enem ele tinha um pouco mais de 100 questões na época. Aí depois passou para 180 questões, 2 dias de curso, de prova, É né? isso mesmo. Eu lembro porque antes o Enem era feito de, acho que 64 questões. 64 era 94, uma coisa assim. E aí o primeiro ano que implementaram os 2 dias com 90 questões Sim, cada, foi o ano que eu fiz o no Enem. primeiro ano, É, exato. isso eu lembrei. Eu falei, pô, na minha vez, os caras triplicam a quantidade. Só porque foi a minha Só porque vez, foi a minha, mas tinha que ser a vez de alguém, né? exatamente. Cara, só antes de você continuar, eu gostei muito do que você falou e eu queria entender ali, dentro dessa sua trajetória, só a gente rebobinando a fita, voltando um pouquinho, onde que surgiu a motivação? O que te motivou a fazer o que você faz hoje? O que te motivou a ser um professor? Eu acho que, DJ, esse processo de motivação, ele é muito particular de cada pessoa, né? A gente entende o processo de motivação, por exemplo, dentro das empresas, né? As pessoas falam que às vezes a pessoa precisa se motivar ou criar estratégias de motivação. Eu acho que a motivação ela começa entrando um pouquinho já na área da minha especialização, que é neurociência, né? Hum. Ela é um processo um pouco interno. Então foi justamente internalizado essa questão de motivação. Eu comecei a pensar na minha vida, nos meus projetos, naquilo que eu queria realmente para a minha vida, né? Como eu ajudava muitos alunos, né, a desenvolverem ali os seus processos intelectuais, estudarem e fazerem planos para o futuro, né? Eu comecei a pensar de alguma maneira assim, toda essa bagagem que eu carrego, lecionando, ajudando pessoas, ajudando alunos nos vestibulares, né? E não só vestibular, como concursos também. Eu falei, eu acho que eu vou pegar toda essa bagagem e vou tentar disponibilizar isso para outras áreas. Então, eu comecei a focar um pouco mais, entrando nessa seara aí, já do que eu tenho feito hoje, né? Uhum. Que é trazido a neurogestão, trazido o processo de neurociência para dentro das empresas, né? E tentando ajudar líderes a formar os seus colaboradores e ajudar a fazer com que o clima organizacional das empresas seja de fato um pouco melhor, né? A gente sabe que empresa é sempre um processo muito estressante, né? Você tem prazo, você tem cliente, você tem entrega, você tem uma série de recursos ali que acabam minando um pouco o processo mental dos colaboradores, né? Então a neurociência ela entra nesse quesito e foi por isso que eu fui buscar de toda a minha bagagem, ajudando pessoas, tentando entender como o cérebro dessas pessoas funcionaram, que eu fui para o caminho da neurociência, e hoje a neurociência tem ajudado a mim particularmente e a muitas pessoas a qual eu tenho tentado trazer um pouco mais aí da minha mensagem, para que elas possam ser pessoas mais organizadas, pessoas mais focadas, pessoas que realmente tenham vontade de fazer e fazer bem feito as coisas, né? Isso é não só interessante, e você foi falando ali, eu fui pensando várias coisas, porque tudo isso que você falou faz tanto sentido, porque eu consegui me projetar dentro dessa sua fala e falar, nossa, eu passei por isso. E eu vou continuar passando por isso. E aí eu queria entender um pouquinho mais como a neurociência ela pode ajudar na percepção de valor do ser humano. Porque isso é uma coisa que a própria rotina faz com que a gente acabe se dispersando. Sabe, a gente até usa aquele ditado popular, né? Macaco que fica pulando de galho em galho, né? Sim, sem Então, dúvida. a gente precisa procurar um caminho, né? Todo mundo tem um caminho. E aí, o que fazem uns permanecerem naquilo e ter sucesso e outros pulando de um em outro e numa busca que nem ela sabe que é, o que ela precisa na verdade. Como é que você pode trazer uma visão para a gente como isso se dá
E o que a gente tem que fazer numa situação dessa? Olha, Eu não sei se faz sentido também. né, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Porque algumas pessoas ficam pulando de galho em galho, saindo de emprego, de empresas, e não se projetam ou não, de fato, se estabilizam, né, nos momentos. É uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Mas acho que a neurociência acaba usando, né? Antes de entrar especificamente nessa pergunta, a neurociência ela entrou um pouquinho na minha vida com uma dificuldade que eu tive com meu filho, né? Eu fui, ao longo da minha vida, muito apaixonado por livros, né? Desde os 7 anos de idade, eu tinha muitos livros, ganhava muitos livros, e eu tinha uma leitura muito grande, né? Leitura de mundo e leitura física, de material, de livros, né? E aí, quando o meu primeiro filho nasceu, o Nicolas, ele teve uma dificuldade muito grande de se interessar por livros, né? Eu sei que, por exemplo, cada pessoa que está nos ouvindo agora, cada uma tem a sua crença, né, e a sua percepção de mundo. Tirando a questão das crenças, né, crença religiosa e toda a crença, né, mas se tivesse uma única coisa que você pudesse deixar para o seu filho como uma herança, eu deixaria o amor pelos livros, o amor pela leitura. É claro, tirando a questão da crença, né, que ela fosse uma pessoa virtuosa, uma pessoa cheia de acreditasse em Deus e tudo mais. Tirando isso, qual é a segunda coisa que talvez você podia deixar como herança para o seu filho? Sem dúvida, o interesse e vontade pela leitura. Então, eu quis sempre deixar isso para o meu filho, mas meu filho não se interessava. E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar como que o cérebro das pessoas funciona e por que algumas pessoas se interessam por leitura e outras não. Essa é a mesma coisa que você me perguntou. Por que algumas pessoas têm sucesso na vida e outras pessoas não? Tudo isso vai ao encontro daquilo que o nosso cérebro realmente apresenta, né? O foco e a força de vontade, que são âmbitos, né, para que a gente possa trilhar um caminho, né? Hoje tem uma palavra muito interessante aí, já respondendo a sua pergunta agora, que é a chamada de neuroplasticidade, né? O que é a neuroplasticidade? Eu costumo dar um exemplo. Essa palavra ficou muito em evidência, está muito na moda, né? Mas muitas pessoas não sabem o que ela significa exatamente, né? Imagine, DJ, que você foi na casa de um parente, de um amigo, e aí ele preparou para você lá uma lasanha ou um escondidinho de frango, aquele gostoso, falando isso agora na hora do Deu até almoço, fome. deu até fome, né? E aí você foi e comeu, vocês ali almoçaram, né? E aí ele vai guardar aí aquilo que, o restante, né, daquele escondidinho, daquela lasanha, e geralmente as pessoas acabam fazendo o seguinte, tem uma travessa, aquela travessa bonita, né? E aí a pessoa passa um filme, né? Aquele filme plástico, e vai fechando, né, aquela lasanha, e aí ela vai e guarda na geladeira. Mas imagina que você foi cortar ali aquele plástico filme e ele não coube naquela lasanha. E aí, geralmente, o que você faz? Você acaba puxando até o máximo, esticando aquele plástico ali para que ele possa tentar caber e fechar bonitinho ali a sua lasanha. A neuroplasticidade é exatamente isso. É o puxar de corda da minha vida. Enquanto eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou continuar no mesmo estágio que eu estou. Se eu não puxar a corda da minha vida, se eu não começar a fazer coisas a mais do que eu faço, mas é claro, a mais com equilíbrio, né? Não preciso ficar também sem dormir, né? Existe no mundo empresarial aquela frase que ficou muito famosa e até viralizou, faça as coisas enquanto eles dormem, né? Isso é uma falácia muito grande, porque você precisa dormir, porque sem sono realmente você fica totalmente sem condições de transformar todos os processos que você vai ter ali na sua vida. Então, precisa ter equilíbrio. Mas, voltando à neuroplasticidade, você precisa tentar esticar um pouco a corda na sua medida. Cada um tem a sua medida. E o que é esticar a corda? É você conseguir fazer as coisas de uma maneira que você ultrapasse um pouco os seus limites. O foco dessa questão é você nem fazer um pouco a mais para você realmente não ficar fatigado, e nem fazer a menos para você não ficar estacionado. Eu vou dar um exemplo rapidamente aqui, que é um exemplo que eu uso muito nas minhas palestras, que é o chamado efeito Londres, né? Imagina que você, lá no ano 2000, Efeito Londres. Londres, isso, na cidade de Londres. Imagine que você é um morador da cidade de Londres e você, lá no ano 2000, sem GPS, você precisava tirar a sua licença para taxista. Imagina que você ia ser um taxista. O que os taxistas de Londres fazem? Eles pegavam o Blue Book,
que era um livro azul. E aí eles sentavam numa vespinha, naquela época eram as vespas, né? Sentavam numa vespinha e saía com um mapa de Londres para tentar gravar as ruas. E aí eles, com um mapinha, falavam, opa, aqui é Trafalgar, aqui é o Zoológico de Londres, aqui é a rua, aqui é a tal rua, aqui sei lá, é tal prédio. E eles tentavam gravar todas as ruas. Se você não gravasse, pelo menos no livro azul, são 320 rotas que o aspirante a taxista tinha que ter. saber, era obrigado a saber. Era obrigado a saber, porque ele ia ser o quê? Ele ia ser ia ser feita uma prova oral. Ele sentava diante do departamento de trânsito lá de Londres, e aí a pessoa chegava para ele e falava assim: eu quero que você me diga, estou saindo do zoológico de Londres e vou até a ponte XPTO. E aí ele tinha que falar mentalmente qual era o caminho que ele ia utilizar para fugir do trânsito. Ele tinha que falar, era uma prova oral. Ele tinha que falar, não podia, né? de fato, errar, né, ali os trajetos e tudo aquilo, né? Então houve uma neurocientista irlandesa chamada Eleanor Maguire, que no ano 2000, ela falou, puxa vida, mas esse teste do pessoal de Londres é muito complicado, eu vou começar a estudar esses taxistas. Ela é uma neurocientista irlandesa, inclusive eu mantive contato com ela por e-mail em 2024, por ocasião do meu doutorado, né? E aí, infelizmente, ela veio a falecer em 2025, agora, em janeiro de 2025. É uma neurocientista irlandesa. Ela estudou desde 2001, por mais de 10 anos, todos esses taxistas. O que ela fez? Ela colocou esses taxistas desde o começo em que eles estavam lá, no início que ele ia tentar tirar a licença para taxista, até o final em que aqueles que conseguiam, e ela colocou todos eles lá com ressonância magnética e começou a olhar o cérebro desses caras. Todos os caras que passavam, que faziam um esforço, que puxavam a corda ali da neuroplasticidade do cérebro deles, conseguiam de fato passar naquele teste e decorava todos os 320 itinerários ali, o hipocampo, que é o lugar, né, do sistema límbico ali onde o cérebro tem toda a questão da memória, né? Sim. Ele crescia aproximadamente de 5 a 10% a mais. Nossa. Ele era visível, DJ, é físico esse processo. Eu colocava uma pessoa comum, pegava uma segunda pessoa que era um outro aspirante taxista que não passou no teste e pegava um terceiro que era aquele que passou. Ele tinha o hipocampo dele maior durante os 4 anos que ele fazia, porque para tirar essa licença era de 3 a 4 anos. Nossa. Fazendo todos os testes. Não eram só esse teste que eu falei para você da prova oral, né? Então, esse hipocampo dessas pessoas aumentavam fisicamente. Então, o cérebro das pessoas, elas podem, de fato, ser desenvolvido, podem aumentar fisicamente se elas estiverem numa seara de quererem, de fato, mudar de vida, de quererem ter vontade realmente de se transformar, de quererem fazer o algo a mais na sua vida, né? Então, o que de fato, respondendo mais uma vez aí a sua pergunta, o que de fato faz essas pessoas não estacionarem, mas se desenvolverem no dia a dia delas, elas quererem realmente aquilo. Primeiramente, você tem que querer e você fazer com que existam meios para que aquele processo aconteça. Você precisa, de fato, esticar aquela corda, esticar aquele plástico do seu cérebro, né? Porque qualquer um pode, né? Não tem uma restrição. Sem dúvida, não existe nenhuma restrição. É claro, excetuando ali algum problema neurológico, aquelas pessoas que têm, né, algum problema de fato que é uma deficiência, né? Mas excetuando todos esses que são casos clínicos já conhecidos, mas qualquer pessoa realmente tem essa capacidade de desenvolver o seu cérebro, de aumentar o seu cérebro. O que você acha que atrapalha esse aumento, né, da capacidade de raciocínio, da capacidade técnica de absorção de informação? O que hoje atrapalha isso? Olha, existem muitas coisas que atrapalham, DJ, mas eu vou citar uma delas, principalmente nas empresas. Veja, no ano de 2012, o Google fez um projeto chamado Projeto Aristóteles. O que era o Projeto Aristóteles do Google?
era um projeto em que ele fazia uma pesquisa com todos os seus colaboradores, perguntando para eles o que no ambiente aqui da Google vocês acham que é o elemento primordial e mais importante para você se desenvolver. DJ, não foi salário, porque aqueles caras já ganham bem, né? Não foi reconhecimento, não foi ter uma boa cadeira, um bom espaço, um bom ar-condicionado, não foi. Foi um negócio chamado de segurança psicológica. O que é Nossa, o menos improvável, né? o menos improvável? Esse foi o resultado do projeto Aristóteles da Google. O que é a segurança psicológica? Segurança psicológica é um dos fatores que mais fazem os colaboradores hoje desistirem das empresas, porque elas não têm segurança psicológica. Às vezes a pessoa tem segurança financeira, ganha um bom salário, mas ela não tem segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? Você está num ambiente em que, se você dar uma ideia, você é ridicularizado. Você está num ambiente que, se você for contra o que o seu chefe dá, ou falar, ou aquilo que de fato você discorda, você acaba sendo perseguido. Então, esse é um ambiente de insegurança psicológica. Você é perseguido pelas ideias, você é ridicularizado por alguma coisa É que você. poldado muitas vezes. Exatamente. E veja, o Google não é uma empresa de uma esquina, é uma empresa bilionária que precisa a todo momento ter uma inovação, né? Uma multinacional com centenas de pessoas em um único setor. Exatamente, milhares e milhares ao longo, e outras empresas que se acoplam ali a ela, que são fornecedores, né? Ou seja, para que ela seja uma empresa inovadora, ela precisa de pessoas para trazer realmente para ela inovação, ideias. Mas as pessoas tinham um medo muito grande de trazer novas ideias. Por quê? Porque elas sentiam que em determinados ambientes não eram ambientes seguros psicologicamente. Uhum. Então, respondendo à sua pergunta, um dos fatores que mais fazem com que as pessoas não avancem é porque o ambiente em que elas estão é um ambiente não muito seguro. Então, isso atrapalha realmente todos os processos no dia a dia das empresas. Eu, ouvindo você falar, eu me recordo de várias empresas que, inclusive, tem essa a norma NR1, né, que a Uhum. partir desse ano aí, as empresas são obrigadas a implementar Sim. alguma ação sobre inteligência emocional, sobre saúde mental, né? Uhum. Inteligência emocional não, saúde mental. E a gente percebe que essa prática ela está cada vez comum, justamente por as pessoas. E eu não sei, você é o cara que vai me dizer isso agora. Eu sinto que as pessoas querem, ao mesmo tempo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui absurdo, né? Terapia, por exemplo. Uhum. Houve-se uma época em que, e eu acho que ainda hoje tem, que terapia quem tem que fazer é a mulher. O homem é um pouco mais resistente a isso, Sem dúvida. né? E sempre foi, né? E aí, há muitos anos atrás para cá, era coisa de mulher, né? E a gente percebe que não, que isso é uma coisa, por sinal, é maravilhosa fazer terapia. E aí a gente cai numa coisa que é o seguinte: a gente percebe que as pessoas estão numa busca constante pelo autoconhecimento, por controle emocional, Uhum. mas ao mesmo tempo elas estão mais resistentes. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente dessa relação de querer e resistência. Querer e resistência. E eu queria que você falasse um pouquinho muito dessa resistência, porque eu acredito que na resistência é onde está acabando travando o nosso desenvolvimento, né? A gente enxergar por trás da cortina. Perfeito. Tô certo na minha colocação? Perfeito, sem dúvida. Você que é o mestre aqui. Na verdade, assim, é uma pergunta excelente, né? A questão da resistência, existe isso no mercado de trabalho, existe isso hoje em todas as áreas, não só no mercado de trabalho, nas corporações, mas em outras, na área educacional, no terceiro setor, em tudo mais. Mas antes de responder a sua pergunta, deixa eu só voltar um pouquinho para você entender por que a gente está falando dessa questão emocional dentro das empresas, dentro das corporações. Sim.
para você entender como que a história andou para chegar nesse momento, nessa questão da norma, de ter uma norma regulamentadora hoje para a Uhum. questão emocional. Olha onde a gente chegou. Veja, DJ, no ano, na década de 1990, né, algumas pessoas talvez nem tenham nascido ainda, mas na época de 1990 até o ano 2000, o presidente George W. Bush, ele dedicou essa década de 90 até 2000 para o cérebro humano. É chamado de década do cérebro. Uhum. Foi o âmbito ali de estudos da neurociência muito grande, de 1990 até o 2000, e aí na virada do ano 2000 para o século XXI, que é onde nós estamos hoje. Sim. Veja bem, por que ele fez isso? Porque foi aproximadamente ali nos anos 90 que começou a surgir as pesquisas de ressonância magnética. Antes, para você saber se uma pessoa tinha um problema na cabeça, o que você tinha que fazer? Você esperava a pessoa morrer, abria ali a cabeça e aí investigava. Ou a pessoa em vida, você tinha que fazer uma cirurgia, né, especificamente invasiva, uma coisa invasiva, você abria ali a cabeça da pessoa e aí você sabia se ela tinha determinado problema ou não. Com o processo da ressonância magnética, o que aconteceu? A pessoa entra numa maquininha e ali ela é lida, né, a um scanner, ali a um processo, né, de ressonância, Uhum. em que isso trouxe realmente uma evolução muito grande para o setor. E aí a Sim. neurociência passou, DJ, a ser não só a neurociência, como as ciências do cérebro totalmente, né? Essas ciências todas passaram a entrar no dia a dia das pessoas, não só no setor educacional, aí começou-se a colocar aqueles termos, eu não gosto muito dessas terminologias, mas começou-se a colocar os termos antes, né? Neurogestão, que é algo que eu tenho falado para as empresas, neuroeducação, neuroeconomia, neuroliderança, aí começou-se a colocar esses termos um pouco antes aí das palavras, Sim, sim. porque foi um ápice realmente, né, das neurociências invadindo aí. Uhum. Inclusive foi em 1994 que um autor muito importante para as neurociências, chamado de Antônio Damasio, ele escreveu um livro chamado O Erro de Descartes, né, em que ele fala sobre o processo das emoções, né, no dia a dia. Ele cita lá pesquisas, uma série de processos em que houve realmente aí a mudança do nosso julgamento das nossas emoções, tirando um pouquinho da esfera racional, porque muitas pessoas falam que no dia a dia das empresas tem que ser mais racional e não emocional, né? Mas isso de fato vem mudando e foi mudando ao longo do tempo com as empresas, né? Sim. E aí chegamos em 2020, 2002, no comecinho do ano do século XXI, DJ, nós tivemos um outro marco, que foi o quê? Um psicólogo americano, israelense americano, chamado Daniel Kahneman. Ele ganhou o Nobel de Você vê que Economia. eu gosto dele. É, Eu gosto dele. Daniel Kahneman, olha só que interessante. Você tem duas esferas aí de trabalho. É um psicólogo que ganhou um Nobel de Economia. Você tem uma questão psicológica e um Nobel de Economia. Parece que são áreas não muito correlatas, né? É uma coisa bem distinta, né? Você Bem acha, distintas. como é que pode? A gente fica pensando, né? Exatamente. E aí foi o boom do termo neuroeconomia, né? Uhum. Porque justamente o que o Daniel Kahneman trouxe? Ele trouxe essa questão, né? Que o mercado financeiro não pode viver sem a emoção. Ele não pode ser 100% racional, senão as pessoas vão perder dinheiro, né? Então, nesse boom de 1990 até 2000, 2020, 2002, com o Daniel Kahneman ganhando o Prêmio Nobel de Economia, as ciências do cérebro, a neurociência e tudo mais, invadiu realmente toda essa demanda. E aí entrou nas empresas, né? E os líderes hoje, eles acabaram, né? De fato, entendendo a importância do cérebro, entendendo a importância de considerar, né, no âmbito ali do seu dia a dia, da Uhum. sua liderança, das suas tomadas de decisão, eles precisam considerar, né, e começar a entender a importância das emoções, né, do funcionário, porque de repente um funcionário que está com uma dificuldade, caiu a produtividade, né? Você pode até ter uma inteligência artificial que mede. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele colocou uma inteligência artificial ali na sua empresa, que está medindo realmente a produtividade de todos os seus funcionários. Uhum. Mas aí ele começa a olhar ali aqueles funcionários que
estão com a produtividade um pouco mais baixa, né? E aí ele senta e bate um papo, e aí ele consegue descobrir, eu tô com a mãe no hospital, ou a minha avó não tá bem, ou eu tive um problema com meu filho, fiquei 3 noites com meu filho. Ou seja, são elementos que a inteligência artificial ainda não consegue, porque a Sim. inteligência, ela te dá o dado. Ela é racional. Ela é racional, mas ela não te dá o significado das coisas. Então é por isso que as ciências do cérebro, é por isso que a neurociência e a neurogestão estão, de fato, tendo uma importância muito grande, com normas regulamentadoras, inclusive, nas empresas, porque ainda a gente considera importante que todo o significado por trás de um colaborador, de uma pessoa, existem coisas ainda ali por trás que precisam ser sanadas e só o ser humano Sim. pode conseguir entender toda essa proposta. Então, sim, respondendo a sua pergunta, existe resistência por parte das pessoas. Você tem no dia a dia pessoas que querem, líderes, por exemplo, que resistem ainda a ficar só talvez no racional, nas metas e tudo mais, esquecem um pouquinho do emocional e de tudo um pouco. Existe uma série de resistência de toda parte no âmbito, né? Mas o que eu tenho visto é que aqueles líderes que têm deixado realmente se voltar um pouco mais para a questão das emoções, para a questão realmente. É claro que a gente fala aqui emoção, mas a gente precisa falar isso com muita responsabilidade, sabe, DJ? Sim. Porque não é também você ficar só deixando o seu funcionário na emoção, porque existem regras, existem boletos para serem pagos, né? Claro. Existem uma série de políticas das empresas, e aí o líder ele precisa entender, ele precisa considerar qual é o limiar entre eu saber falar de uma maneira correta com o funcionário e eu saber exigir que ele cumpra as metas dele. Então, o líder ele precisa entender esse limiar. Não é só também ficar passando a mão para, agora... Tem que ser tipo a mãe, cobra, mas educa. Exatamente. Não é porque agora nós vamos ter normas regulamentadoras nas empresas que tudo vai ser pelo emocional que eu tenho que passar a mão também no meu funcionário em todo momento. Não, exatamente é o contrário. Você precisa saber até onde você vai com o elogio, até onde você vai com o feedback promissor, e você também precisa saber até onde você vai com o feedback que precisa exigir do seu funcionário com que ele puxe um pouco mais a corda neuroplástica dele. Você precisa entender todo esse processo. Então, você vê que as coisas vão se entrelaçando, né? Nossa, cara, isso é muito interessante e daria papo aqui para horas Sem dúvida. de podcast, né? E a gente está chegando ao final desse episódio, mas antes eu queria que você eu falasse para quem está assistindo a gente, para aquela câmera ali, se você tivesse que dar um exercício prático, uma dica prática para uma pessoa executar e ela já ter resultado de imediato. Ela executou hoje, amanhã ela já começa a ver sinais de resultado. Qual seria essa dica? Olha, DJ, eu vou dar uma dica para os líderes especificamente, que são aquelas pessoas que eu tenho mais conversado, né, nos últimos tempos, né? Os nossos neurônios, existe um processo nos nossos neurônios chamado de neurônios espelho. A gente espelha muito em nossos líderes. Os seus colaboradores, seus funcionários, eles se espelham muito em você. Então, se o líder a todo momento chega cansado, chega exausto, já lança logo de manhã, no começo do dia, né, aquela palavra atravessada para o colaborador, todas essas questões, né, elas vão ser internalizadas ali no colaborador, né? O que é o neurônio espelho, né? Não quer dizer que você deu uma palavra atravessada para o colaborador, ele já vai sair gritando com outros pares dele ali, outros colaboradores. Não, na verdade não é isso, né? O neurônio espelho, o que ele faz? Ele internaliza. O colaborador, você chegou estressado, já deu aquela palavra atravessada, o seu colaborador, ele internalizou aquilo. No momento em que ele menos espera, inconscientemente, ele vai tratar um outro colaborador dele, um outro amigo dele mal também, porque ele internalizou aquilo. É inconsciente esse processo. Esse é o processo do neurônio espelho. Então, líderes, vocês precisam realmente ser espelhos, né? Ajudar os seus colaboradores a se desenvolverem e tentarem. É claro que talvez no dia a dia, como nós somos humanos, vai ter um dia que a gente vai estar realmente ruim, vai ter um dia que a gente vai estar falando mesmo, dando essa palavra atravessada, mas o que eu quero dar realmente de dica aí, se posso considerar isso como dica ou não, ou talvez como um conselho, né?
tentem realmente ser espelhos, né, para os seus colaboradores, tentem ajudá-los a se desenvolverem e não realmente focarem somente nos erros, né, ou nas dificuldades em que eles estão, né? Cite os erros, mas ajude a eles enxergarem o momento em que eles estão passando e onde é que eles estão errando, porque de fato isso vai desenvolver os seus colaboradores, vai ajudar com que eles foquem realmente naquilo que importa. Caraca, a gente não podia terminar melhor esse episódio do podcast aqui com essa super dica. Eu gostei muito e eu já queria de antemão te agradecer pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais do seu tema e saber o quanto é rico essa quantidade de informação que você trouxe aqui, e inclusive que vai impactar a vida dessas pessoas que estão assistindo a gente. E última coisa, antes da gente finalizar, as pessoas que não te conhecem, que não te seguem ainda, se elas quiserem te encontrar no digital, como é que elas fazem? Vamos lá, eu estou no Instagram, Professor Expedito, @Professor Expedito, pode me achar lá, Com X ou com S? com X. Com X. Com X. Tem meu site também, expeditoarantes.com. Então, essas duas redes sociais são as que eu mais acabo utilizando, né? O Instagram, lá tem alguns vídeos lá que eu já estou gravando, trazendo realmente aprendizado e ajuda, principalmente para pais que têm dificuldade com seus filhos, com a leitura, líderes com dificuldades também no dia a dia dos seus colaboradores. Podem me achar lá, me manda um oi, que eu vou ter um prazer enorme em falar com vocês. Maravilha. E para você que nos acompanhou até agora, fica a dica aí, além de seguir o Expedito, espero que você tenha anotado tudo aí, porque ele trouxe informações riquíssimas para você poder se desenvolver aí nos pilares mais importantes da sua vida. E é claro, a gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto.